Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá, possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara. Indícios de lavagem de dinheiro do Hezbollah no Brasil, através do PCC, do Comando Vermelho. Então, obviamente, foi muito fácil sensibilizar os americanos. É importante que as pessoas entendam que essa visita foi uma visita estratégica, uma visita planejada. Essas designações começaram a ser trabalhadas basicamente pelo Eduardo Bolsonaro, eu e Flávio Bolsonaro na posição de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado em 2025. E essa certamente é a melhor notícia do dia. O governo dos Estados Unidos decidiu classificar as facções brasileiras Comando Vermelho, CV, e o primeiro comando da capital, PCC, como organizações terroristas. Em comunicado publicado nesta quinta-feira, dia 28/5, o secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que o CV e o PCC são 2 organizações criminosas mais violentas do Brasil e que serão designadas como organizações terroristas estrangeiras a partir do dia 5 de junho, ou seja, do mês que vem. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá, possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. O Cláudio, eu acho que nós vivemos aqui um momento histórico para o Brasil, né? Nós vivemos um momento histórico no nosso continente e um momento histórico no Brasil. Acho que as pessoas às vezes não entenderam a magnitude do que está acontecendo. Não se trata de governo americano mandando tomahawk numa favela em São Paulo. Não se trata disso. Não se trata de operações militares clandestinas. Não se trata disso. Vários países estão encorajando esse tipo de medida. A gente citou aqui o Chile, a gente citou o Paraguai, a gente citou a própria Argentina do Milei, e nenhum desses países teve problema com operações militares americanas. O único país que teve, de fato, operações militares americanas foi a Venezuela, para retirar o líder do país, né, o presidente, o amigo do Lula, que na verdade era chefe de um cartel. Então, realmente, no caso do Brasil, espero que o Lula não seja chefe de cartel, não tem como dizer se é ou se não é, mas espero que não seja. Se for, realmente ele tem o que temer. E operações pontuais no México, porque fazem fronteira direta com os Estados Unidos e as drogas estavam invadindo os Estados Unidos com o cartel de Sinaloa. Fora isso, os outros países da América do Sul, da América Latina, não perderam nada da sua soberania. Portanto dizer, a Colômbia vivia uma situação de criminalidade muito parecida com a do Brasil na década de 90. A Colômbia viveu uma situação de completo desgaste e completo esfarelamento do aparato do Estado para proteger os seus territórios. Se as pessoas assistiram aquela série com o Wagner Moura, Narcos, elas vão ver que aquilo ali, obviamente tem um componente ficcional, mas os fatos históricos são realistas, são verdadeiros. E quem ajudou a Colômbia a resolver o problema do narcotráfico foram os Estados Unidos. No Brasil, a gente não vai ter esse privilégio de ter uma atuação ainda tão ativa da DEA para combater a droga, mas o que a gente vai ter? O que a gente vai ter agora é que o custo da associação com o traficante se tornou muito alto. Vou dar um exemplo para você. Você tem o caso aí da Deolane, que tem todas essas conexões aparentes com o PCC, aparentemente até um plano para matar o Flávio Bolsonaro é uma possibilidade. Para os bancos agora, ter associações com pessoas como a Deolane se torna proibitivo.
porque o banco pode sofrer as mesmas sanções que sofreriam caso a Magnitsky tivesse sido mantida, e já vai retornar. Mas, por exemplo, pensa a situação em São Paulo, né? São Paulo hoje, os postos de gasolina são uma grande lavanderia do crime organizado, do PCC especificamente. O PCC controla boa parte dos postos de gasolina. O que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir agora que se torne proibitivo para os bancos terem relações com essas empresas de relações suspeitas. Então, esses são, hoje, até para as empresas de fachada que operam internet, que operam gás, que funcionam nas comunidades, vai se tornar proibitivo para os bancos darem acesso a essas empresas como correntistas. Então, o compliance dos bancos vai aumentar muito. O que vai acontecer? Vai se tornar muito mais difícil lavar o dinheiro do tráfico. Hoje o Brasil lava dinheiro do tráfico do mundo inteiro. Por que o Brasil lava dinheiro do tráfico do mundo inteiro? É muito fácil do espectador de casa entender. A Colômbia é uma economia pequena. A Colômbia, a economia do tamanho do estado do Rio de Janeiro, sei lá, é uma economia pequena comparada com a economia do Brasil. A Venezuela também é uma economia ínfima, basicamente que sobrevive à base de petróleo. Tanto a Colômbia quanto a Venezuela tem uma série de sanções. A Venezuela sequer tem sistema financeiro efetivamente em funcionamento. O Brasil, por outro lado, é a 9ª maior economia do mundo. É um país que tem o sistema bancário mais avançado do planeta, tão avançado, ou até em certo sentido mais avançado do que o sistema bancário americano, e que hoje em dia não tem nenhum tipo de ferramenta de compliance para impedir que o dinheiro do tráfico de drogas do mundo inteiro seja lavado. Então a gente encontra, e isso foi levado aos americanos, por exemplo, indícios de lavagem de dinheiro do Hezbollah no Brasil, através do PCC e do Comando Vermelho. Então, obviamente, foi muito fácil sensibilizar os americanos. É importante que as pessoas entendam que essa visita foi uma visita estratégica, uma visita planejada. Essas designações começaram a ser trabalhadas basicamente pelo Eduardo Bolsonaro, eu e Flávio Bolsonaro na posição de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado em 2025. Nós trouxemos uma quantidade enorme de informações para os americanos naquele momento, fizemos aquele pleito, a coisa avançou. Quando chegou em 2026, no início de 2026, eu cheguei a receber a informação de que sairia, e ao mesmo tempo em que eu recebi a informação de que sairia a designação, alguém do Departamento de Estado, e vejam como todos os governos têm os seus agentes do mal, né? Vazou a informação para o Itamaraty brasileiro. O chanceler Mauro Vieira entrou em desespero, ligou para o secretário Marco Rubio em um domingo à noite, desesperado, e pediu que ele segurasse, dizendo que o Lula entraria em contato com o Trump caso ele não segurasse para reverter. O Rubio segurou porque queria tratar isso diretamente com o Trump para dar a ele a possibilidade. Tratou, o Trump estava para dar o sinal verde. O que aconteceu? O Lula foi atrás do Joesley Batista, que resolveu também fazer lobby para traficantes, e o Joesley Batista resolveu ligar para o Trump e marcou aquela reunião. Mais uma vez, a designação que era para acontecer naquele momento foi segurada pelos lobistas de traficantes que a gente tem hoje ocupando a presidência da República do Brasil. Foi segurado. E aí, o objetivo central da nossa visita, esse não foi o nosso único pedido, não posso revelar os outros, esse não foi o nosso único pedido, mas o objetivo central da visita era destravar essa designação, que do ponto de vista técnico estava pronta, do ponto de vista de convencimento de todos o escalão, o primeiro escalão do governo Trump e segundo escalão do governo Trump, estava pronto, a documentação, o convencimento, estava tudo pronto. Então o que nós precisávamos? Nós precisávamos destravar com o homem mais poderoso do mundo. Não era um feito fácil, mas o prestígio que a gente desenvolveu aqui, junto com o prestígio do próprio presidente Bolsonaro e consequentemente da família, com o presidente Trump, permitiram que essa visita histórica acontecesse. Então, agora, o que eu tenho que dizer é que a gente sabe que isso foi um sacrifício feito. Porque Eduardo Bolsonaro
eu e certamente Flávio Bolsonaro vai ser presidente, mas é um pouco diferente. Mas nenhum de nós nunca mais vamos poder andar nas ruas no Brasil livremente, né? Eu nunca mais vou poder ali no Leblon tomar um café na calçada. Isso nunca mais vou poder fazer na vida, porque sabemos nesse momento que nós mexemos com as pessoas que mandam num continente inteiro, com uma rede de relacionamentos que vai desde Joesley Batista até o assassino na favela do Rio de Janeiro. A gente sabe o custo que a gente pagou. Eu, inclusive, aumentei muito a minha segurança aqui. O próprio Eduardo tem recomendado que aumente a sua segurança. É um sacrifício pela pátria, porque nunca mais a gente vai ter a nossa vida comum de volta. Conversei especificamente com a campanha do Flávio, inclusive estava conversando aqui com o chefe de proteção pessoal dele, e de fato o tamanho, o escopo da segurança do Flávio já foi muito ampliado, mas a gente está fazendo avaliação aqui sobre o momento que nós estamos vivendo, que o Flávio hoje, entenda, e essa foi a conclusão que a gente chegou, o Flávio hoje está em risco maior do que o Jair Bolsonaro estava em 2018. O tamanho do impacto do que aconteceu hoje, volto a dizer, a rede de narco mais poderosa do nosso continente, coloca o Flávio numa situação de risco maior do que a do Jair. Então, eu deixo até um abraço aqui para o Sam Puncher do Metrópolis, mas aquele negócio de colocar microfone na cara do senador, isso precisa acabar. A discussão o Flávio precisa de um cordão de isolamento maior. Se aquilo que foi feito tivesse sido feito com um candidato a presidente dos Estados Unidos, eu vou dizer a vocês o que teria acontecido. A pessoa teria sido imobilizada, colocada no chão, algemada e levada para um outro local para até se explicar. Porque não é possível que um candidato à presidência da República, numa situação tão visível, esteja com a quantidade em condições de uma pessoa encostar um microfone na cara dele. Isso não é possível, não há aparato. Naquele caos é impossível que a equipe de segurança faça o trabalho dela. Então, eu já fiz um apelo, já conversei hoje especificamente com o próprio senador a esse respeito, como amigo, dizendo: a segurança já foi muito ampliada, mas ela precisa ser mais ampliada. Não dá para haver a possibilidade de ter esse nível de proximidade de um candidato à presidência da República nestas condições. Volto a dizer, não são condições normais, né? Quantas tentativas de assassinato Donald Trump sofreu? Na semana passada foi um louco atirando na porta da Casa Branca. 15 dias atrás foi atirando num jantar. Foi, obviamente, todo mundo lembra no tiro da orelha, mas houve 2 outras tentativas impedidas, uma delas inclusive na casa dele jogando golfe durante a campanha eleitoral. A gente está lidando com gente sem escrúpulos, com uma rede que a gente não sabe até onde vai. A gente está falando assim, mas era um jornalista. Vai ver o jornalista que foi bater na porta da casa do Eduardo Bolsonaro. Vai ver as ligações do Intercept com o PCC. Vai ver a forma como a Globo está defendendo agora o crime organizado. Não pensem, vocês de casa não pensem que essa rede não está dentro da imprensa. Não pensem que não há jornalista na folha de pagamento do tráfico de drogas. Não pensem. E não pensem que o baiano tem consciência social, porque não tem. Que coincidência, né? Logo em seguida, a reunião que teve com o Flávio Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo, com o Eduardo Bolsonaro, o Trump resolveu bater o martelo aí e colocar o CV e o PCC como organizações terroristas. Logo após essa reunião com o Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato aí da direita à presidência da República. E veja bem, o mesmo Trump já havia se reunido com o Lula. Aquela reunião lá com o Lula que foi a portas fechadas e tudo mais, sem imprensa, sem nada, não teve nem foto. Então, nessa reunião com o Lula, houve aí uma conversa também e que ninguém ficou sabendo, na verdade, o conteúdo da conversa. E aí o Lula deu a entrevista logo na sequência à imprensa e falou que
ia conversar, que o membro do governo Trump, membros do governo Trump iriam conversar com membros do governo dele, do Lula, e para acertar as arestas, acertar as pontas aí, para que a coisa andasse. E uma das questões que, segundo o Lula, foi colocado à mesa é a questão do combate ao crime organizado, que é uma pauta aí que o Trump vem batendo aí há muito tempo. Vem combatendo há muito tempo. Então, houve essa conversa com o Lula, não teve nenhum acordo, o Lula também não sinalizou de atender, né, que iria atender a demanda do Trump. Então o Trump falou assim: pô, esse Lula tá com lorota comigo, eu vou apoiar o Flávio, porque eu acho que com o Flávio vai dar jogo. E foi exatamente o que aconteceu, né? Foi exatamente o que aconteceu na reunião com o Flávio. O Flávio colocou todas as demandas, né? Falou que, ao contrário do Lula, ele quer que, de fato, o CV e o PCC, ele queria, né? Porque já aconteceu o que ele estava pleiteando aí com o Trump. Então ele explanou da vontade dele da vontade dele e da maioria do povo brasileiro, de que o PCC e o CV fosse colocado aí como organizações terroristas, que é o que são. E de fato aconteceu logo depois do dia da reunião com o Trump. No dia seguinte, o Flávio se reuniu com Marco Rubio, que é o secretário de Estado, se reuniu também com o vice-presidente da República, Eudê Vance, se reuniu também com outros secretários ali, com Landau e tudo mais. E aí, um dia posterior a todas essas reuniões, que foi ontem, no dia de ontem, veio aí a grande notícia de que os Estados Unidos, através do secretário Marco Rubio, estavam classificando o PCC e o CV como grupos terroristas, como organizações terroristas estrangeiras. Uma grande vitória aí para a direita, uma grande vitória para o povo brasileiro, né? Uma grande vitória para o Brasil, graças à ajuda aí dos Estados Unidos. Evidentemente que os Estados Unidos não está fazendo nenhum favor ao Brasil. Os Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos têm interesses aí por trás, né? Tem interesses aí por trás, que é justamente o que o Trump já deixou muito bem claro, né? Que o mercado do narcotráfico, né, a nível mundial, seria combatido no seu governo, e é justamente isso que ele está fazendo, e fazendo muito bem, por sinal. E chegou então a vez do Brasil. E aí fica aquela pergunta: será que vai haver interferência? Será que vai interferência no sentido de os Estados Unidos intervir aqui no Brasil? O Lula já está preocupado. O Lula já está preocupado porque agora os Estados Unidos vai poder agir aqui em território brasileiro, segundo aí algumas pessoas estão especulando e falando que os Estados Unidos vai poder agir aqui contra os terroristas em território brasileiro. Será que isso vai acontecer? O Lula falou que não vai admitir nenhuma intervenção estrangeira aqui no Brasil. Bom, o que o Lula fala não se escreve, né? Eu sei que ele ficou irritadinho aí, já tá irritadinho, já tá surtado, e o pau tá quebrando. Bom, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, vamos esperar as ações dos Estados Unidos referente ao PCC e o CV aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer com o segmento dessa história, não é isso? Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.